E eu ia comentar justamente dessa matéria aí, não sei se é a mesma matéria que saiu no UOL hoje. Quando eu vi o link, eu Isso. falei, caramba, olha só, né, que Deixa eu... o Ministério Público tá investigando diversos assuntos. A gente teve até há pouco tempo atrás, né, vamos ver, Rodrigão, a gente teve até pouco tempo atrás uma polêmica com relação ao Ministério da Cultura, né, o presidente em exercício, Michel Temer, acabou com o Ministério da Cultura, temporariamente, depois pela pressão ele voltou, mas essa questão dos artistas que usam dinheiro público acabou entrando em voga por causa disso também, né? Antes ainda do que aconteceu com o resgate. Você acha que essa atitude do resgate poderia ou deveria de alguma forma influenciar outras pessoas e a gente começar a entender que o dinheiro público deve ser utilizado para outras prioridades que não eventos de entretenimento ou eventos que vão, além do pagamento dos artistas, molhar a mão de 200 mil pessoas. Como é que você acha que essa atitude do resgate pode influenciar essa galera da cultura que não trabalha de maneira honesta, digna? Em termos de essa questão da desonestidade, né, um dinheiro suspeito, eu acho que não só inspirou, como deveria inspirar, né? Deveria, lógico. Na verdade, assim, quando surgiu a matéria, eu comemorei muito, porque assim, minha banda sempre foi minha banda, honrando aí. Porque você Eu falou que brinquei, gostava mais da oficina. não, Qual sempre é foi essa, sério. vai? Não, sempre foi sério. Eu gosto da oficina, mas o resgate sempre foi paixão. Eu falei a primeira vez que eu encontrei com o Hamilton, que a gente foi tomar um café, eu virei pra ele e falei assim, meu, não sei se eu vou te falar que é uma ofensa ou um elogio, mas eu sempre fui fã seu desde a adolescência. Desde o Todo mundo ventre da fala minha isso. mãe. Hã? Desde o ventre da minha mãe. Aí eu falei, ô Hamilton, desculpa aí, meu, mas eu preciso fazer esse elogio pra você que eu acho que pode soar como ofensa. Mas quando surgiu, eu falei assim, meu, ainda existe esperança para essas bandas aí darem um testemunho bom como o do Resgate deu, né? Eu creio que assim, se o dinheiro destinado à cultura for bem utilizado, não há mácula, né? É legítimo assim para você propor entretenimento para a população, acho que é válido, né? Tem-se uma verba destinada a isso, mas eu acredito, por exemplo, que na atual situação do Brasil, você até fica meio preocupado com tudo que se mexe com dinheiro público, né? Porque parece que tudo está contaminado com alguma coisa. Então eu entendo até essa opção do resgate estar sempre com o pé atrás em relação a esse dinheiro público, né? Porque você cai numa armadilha, né? A gente não sabe mais aonde está pisando nesse sentido. Mas seria tão bom que o incentivo à cultura e o incentivo ao entretenimento da população viesse de uma forma legítima, né? Para poder beneficiar o povo aí não só com a boa música do Resgate, mas com outras tantas boas músicas que a gente Mas, tem no país. mas, mas eu tenho um pé atrás com relação a isso, assim, cara. Usar dinheiro público para entretenimento, assim, grandes shows, grandes eventos, eu acho bem difícil de. Assim, você vai pensar num. Eu li a quantidade, o valor que foi empregado pela prefeitura, li a matéria do UOL hoje, e eu não sei até que ponto o dinheiro do Ministério de Cultura ou de uma Secretaria de Cultura deve ser investido em entretenimento, assim, uma coisa que em um dia acabou e não gera um tipo de benefício social. Acho que os ministérios e as secretarias de cultura deveriam pensar em formas de fomentar, por exemplo, cultura local. Não, É, sim. Quando eu falo de legítimo, eu tô querendo dizer a aplicação do investimento de forma coerente, né? Não uhum. adianta, não adianta você investir, superfaturar um evento, porque o que acontece nesses eventos de um dia, que é fácil acontecer, é isso, é você superfaturar os eventos, foi o que aconteceu lá em Anápolis, né? E em tantos outros lugares aconteceu, né? Você superfatura um evento, né? Porque é isso e obra, são as duas coisas mais fáceis de você conseguir É, um- um adendo aí, Rodrigo, é que tudo isso daí está ligado ao uso político, né? Ou seja, o cara, o prefeito, os vereadores da cidade, quem dirige a máquina, tem interesse em visibilidade, é o que você está falando agora. Então, da aplicação em eventos desse tipo acaba sendo
coisa que não tem retorno mesmo, porque o que eles querem é visibilidade, juntar lá 40, 50 mil pessoas, colocar o Wesley Safadão em cima do palco, como está acontecendo lá em Caruaru agora, com mais de R$ 500 mil o cachê do cara. Ah, é. E aí o prefeito aparece, todo mundo aparece, é o maior evento da cidade, os vereadores lá, todo mundo tirando foto, ou seja, na verdade não tem interesse cultural nenhum, o interesse é político, né? Nesse aspecto é muito nocivo mesmo, você gastar fortunas, torrar fortunas com uma ideia totalmente errada. Uhum. Lucas, você que já recebeu diversos incentivos aí, Lei Rouanet, o Escambau, recebe sempre dinheiro do governo. Vai Cara, ficar solteiro. ele ficar solteiro é profissão, o cara é um bom vivan. Como é que você enxerga o consumo de cultura pela galera? Você acha que tem essa questão mesmo de utilizar isso de alguma forma para, no caso dos políticos, ganhar voto, no caso das igrejas, alienar pessoas? Como é que você acha que a galera consome cultura e de alguma forma isso é utilizado para manipulação das pessoas? Você usa esses artifícios? Não. Então, primeiro, eu acho que, como o Hamilton bem disse, eu acho que isso não é, por exemplo, promover um show, seja com a banda Resgate, seja com a Wesley Safadão, não é promoção de cultura, é de entretenimento. Dinheiro público não tem que ser investido em entretenimento, sim em cultura. Senão a gente volta de novo para a cultura lá do pão e circo, que foi tão criticado durante toda a história. Então, essa ideia que você citou, Hernani, de trabalhar o dinheiro público dentro da cultura, criando organizações mais sólidas, promovendo a cultura local, promovendo a história local, renovando a história de um povo, para ele novamente lembrar do que é a pátria dele, do que seus antepassados passaram e sofreram, o que é válido a gente pensar, o que é válido a gente lembrar, para a gente continuar sendo pátria brasileira. Eu acho que é aí que entra esse lance do investimento cultural. Em relação à igreja, que você falou, eu acho que a igreja trabalha bem o lance da cultura. Não da cultura do povo em si brasileiro, mas da cultura judaica cristã, que é a cultura que a gente segue. O único problema, quando a gente fala de cultura dentro da igreja, é que a gente entra em confronto de o que é cultura cristã e o que é cultura do povo brasileiro, a ponto, por exemplo, de tocar um samba dentro de uma igreja é um negócio de outro mundo, sendo que o nosso país sempre tocou samba na história. Eu sou contra. De tocar, porque você não gosta de samba. Ai, meu Deus. E aí tem esse choque de o que é cultura, cristã, o que é cultura brasileira. Uma vez eu estava, na verdade, faz umas 3 semanas isso, eu fui participar de um debate sobre sociedade e cultura, e aí perguntaram isso, se as escolas não interferiam na fermentação da cultura cristã no Brasil. Eu falei, pô, mas a escola tem que formar cidadão, tem que formar cristão. Tem que formar cristão é a igreja, é a família, não é a escola. E ao mesmo tempo a gente sofre também outra interferência. Se a igreja não atrapalha na formação cultural dos brasileiros. A gente tem que pensar isso aí também. Atrapalha, hein, meu? Cada birosca que existe aí. Nós fomos colonizados, né, em termos religiosos, por várias culturas, e aí acaba que a gente não tem uma identidade própria na nossa cultura cristã. É difícil a gente formar uma teologia a partir do nosso solo, né? Se você parar para pensar, a teologia mais brasileira que a gente tem cultural aqui é o neopentecostalismo, né? Se você for pensar. Chamanás. E esse lance do Rodrigo falou de ser colonizado, é incrível que a nossa mente funciona a partir desse ponto de colonização em todos os aspectos. A gente começa a pensar a teologia, a gente busca a teologia europeia, norte-americana, a gente procura padrão, modelo, a gente começa a ver, pô, o que eles desenvolvem lá que funciona lá pra gente pôr aqui, porque lá é melhor. Deixa eu Uma me coisa falar. importante Fala, a gente tem que lembrar que a teologia latino-americana é muito recente, né? Nós temos ainda muito para se desenvolver. Aliás, recente assim, Brasil, né? Vamos referir mais ao Brasil. Hoje a gente tem aí um trabalho, um grupo que
tem trabalhado, em alguns pontos do Brasil, você começa a perceber essa ideia de você desenvolver uma teologia que atenda à necessidade nossa local, que confronte e que alinhe a igreja ao mesmo tempo com a cultura local, que esclareça valores. Isso é muito novo ainda para nós, né? E a gente com essa enxurrada de neopentecostalismo, essa coisa varrendo o Brasil, você pouco percebe isso, né? Porque além de tentar pensar nesses valores, você ainda tem que enfrentar uma onda como essa. Então a coisa fica mais difícil, né? Eu acho que a gente está no caminho, mais algumas décadas aí, talvez a gente tenha isso. Casando isso que você falou com a música, né? De um divórcio, talvez, que foi de alguma forma incutido na gente, entre cristianismo e cultura, de que existe uma cultura cristã consumível, e que em algum momento se denominaram gospel, então o que é gospel é bom e o que não é gospel é do diabo, e aí você acaba consumindo música gospel, comida gospel, roupa gospel, joia gospel, caneta para passar em concurso gospel. Namorada gospel que o Lucas está procurando aí. Essa separação de alguma forma absurda e ridícula, de que forma você acha que contribui também para o nosso empobrecimento, né? Já que a gente tem uma cultura cristã talvez esvaziada, empobrecida, de que forma que essa separação é maléfica, de que pessoas que ainda têm isso incutido na mente de que eu tenho que consumir cultura gospel cristã. Como é que vocês trabalham isso? E o Resgate tem todo um histórico, né? Vocês têm autoridade para falar disso porque de alguma forma viveram essa transição de pensamento. Fala aí. É interessante que isso nunca foi problema, vou falar assim, especialmente para mim. Eu sempre convivi tranquilamente com isso. Interessante que eu estou me graduando em teologia agora, no final do ano, né? E acabei estudando umas coisas, descobrindo umas coisas que eu sempre vivi. Eu nunca fiz essa dicotomia, essa separação. Sempre escutei música como música. Isso nunca teve nenhum tipo de influência negativa na minha vida, pelo contrário. Às vezes os caras diziam assim, vocês são a referência musical que a gente tem na nossa banda. Eu falo, não, meu amigo, vai pra raiz, vai escutar rock and roll que presta, de verdade. Vai copia a gente que sabe tocar de verdade, né? Os caras que conhecem. E isso prejudica muito nesse aspecto, porque o empobrecimento que nós temos dentro do mercado, vamos chamar de gospel, né, cristão de modo geral, se deve a isso, ou seja, o cara não lê, o cara não ouve, o cara não se alimenta, se abastece de valores que estão aí disponíveis para a gente e quer fazer alguma coisa. Aí quando ele vai fazer, ele não tem a linguagem, né? Uma banda de rock que não é de rock, uma banda de, sei lá, de que é um cantor de não sei o que não sabe o que está cantando, porque nunca ouviu quem canta bem, não sabe, porque tem preconceito, porque a igreja diz que é do diabo. Isso dentro da cultura cristã é terrível, né? E fica se criando esse gueto gospel que não tem identidade nenhuma, que não fala nada, que tem uma péssima qualidade. A gente percebe isso nas igrejas. Muito ruim, muito prejudicial. E acaba que a gente tem essa questão de empobrecimento, acaba que existe então uma reprodução de um monte de coisa, a gente tem um monte de gente fazendo coisa igual, cantando coisa igual. A gente fala muito do funk, que é uma coisa repetitiva e ruim, mas o gospel tem um segmento que não é o funk, mas tem aquelas músicas estilo Cassiane, assim, aquela martelação desgramada que vai, de alguma forma, deixando a pessoa alienada naquilo, né? E a vitória, não sei o que, eu vou chegar... E aí desgraça tudo, né? E o cara não lê nem a Bíblia para escrever uma música. E aí escreve um Sabor de Mel. Eu nunca vou... Acho que eu já falei do Sabor de Mel umas 10 vezes aqui, não tem problema nenhum.